Bíblia no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, quem encontrou diga amém. Amém. E diz assim: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, se apoderou da vida de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Dobra a tua atenção, que o Espírito de Deus usa da minha vida a falar ao teu coração nessa noite. Eu estava falando de manhã, e só para você pegar um pouco do fio da meada, depois você assiste lá no canal da igreja. Essa semana vai subir parte 1, parte 2. Eu acredito que esta mensagem vai até a parte 4. Eu estava falando sobre o que Deus viu para poder escolher Davi. Era o que ele fazia, a atitude que tinha, a roupa que vestia. Não. Deus olhou para o coração de Davi. Deus viu o coração de Davi. Porque quando Deus quer cumprir uma promessa na sua vida, quando Deus quer te usar, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te honrar, não é pelo que você faz, é pelo coração que você faz. Com que coração você faz? Com que coração você vem à igreja? Com que coração você trabalha? Com que coração você conduz a sua família? Com que coração você canta, prega? Com que coração você ora? Porque o segredo não está em orar, está em abrir o coração para Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Davi vai nos ensinar que ele guardou a palavra onde? No coração, para não pecar contra Deus. O seu filho Salomão vai nos dar uma outra instrução, que é essa: se tiver que guardar alguma coisa, guarde o teu coração, porque dele procede a vida. E a grande questão é que tudo começa na nossa mente. Da nossa mente vem para as nossas emoções, e das nossas emoções nós guardamos no nosso coração. Então, muito cuidado com o que você coloca dentro do teu coração. Muito cuidado com o que você permite ficar guardado no teu coração. Então, quando Deus olha para Davi, Deus vê o coração de Davi. Porque eu contei a história que Deus havia rejeitado a Saul. Saul, o rei que o povo pediu para Deus. Deus viu o povo rejeitar o seu governo. Porque o povo de Israel não era como os demais povos, que tinha um rei, que tinha um monarca, que tinha um governante. Era o próprio Deus que governava o povo. Deus falava com Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, e Samuel transmitia ao povo. Uma outra coisa que acontecia: Samuel ouvia o povo, falava com Deus, logo depois ouvia Deus e falava com o povo. Essa era a liderança, o comando que o povo de Israel tinha. E eu falei que nós temos a opção de estar no controle. A gente por muito tempo, eu por muito tempo pregando, falava: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Não é de tudo errado falar isso, porque quando eu estou dizendo que Deus está no controle, eu estou dizendo que Ele cuida de mim, que Ele me protege, que Ele está guiando a minha vida. Mas na verdade Deus está no comando da nossa vida. A gente pode assumir o controle, tem hora. Deus estava totalmente no comando, dando as ordens, mas o povo de Israel quis assumir o controle. E Deus vai permitir que eles assumam o controle e vai tentar continuar comandando. Só que aí é onde Saul vai errar. Saul reinou durante 40 anos, mas no segundo ano ele errou, quando ele queria sacrificar, e ele não era sacerdote, não precisava sacrificar, não podia sacrificar. Aí, com medo de perder o povo, ele sacrifica. E aí é onde vem aquela expressão que a gente usa e às vezes não sabe de onde vem: é melhor obedecer do que sacrificar. A gente usa isso para o esposo, para a esposa, para os filhos, usa isso na vida. Mas essa expressão surge quando Saul vai sacrificar sem estar autorizado a sacrificar. Ele tinha que obedecer, ele tinha que esperar Samuel chegar, e ali
Deus o rejeitou. Porque quem quebra princípio é quebrado pelo princípio que se quebrou. Deus leva muito a sério os seus princípios. Deus leva muito a sério os seus mandamentos. Deus leva muito a sério as suas verdades. A gente tenta dar um jeito. A gente acha que Deus tem que aceitar tudo. Deus nos aceita como chegamos. Mas Deus não vai permitir a nossa vida continuar da mesma forma, jamais. Temos que mudar, temos que subir o nível, temos que fazer diferente. Temos que obedecer os seus mandamentos, temos que obedecer os seus estatutos. E Saul então é rejeitado. Agora, Samuel tem uma incumbência de ir até a casa de Jessé e dos filhos de Jessé escolher alguém para rei. E você sabe bem que este que vai ser escolhido é Davi. Então eu comecei a pensar, e é sobre isso que eu comecei a pregar e estou pregando. Por que Deus escolheu Davi? Por que Davi foi um homem segundo o seu coração? Então eu disse primeiro, por causa do coração. Segunda coisa que Davi me ensina, por causa que Davi, ele atenta primeiro para a vontade de Deus, e segundo, para a sua vontade. Ele coloca a vontade de Deus em primeiro plano. Davi, filho hebreu de Jessé, todo hebreu tinha um propósito: servir ao exército de Israel. Não sei porquê, eu não sei o que levou Jessé a tomar essa decisão, que olha para Davi e diz: você não vai para o campo de batalha, Davi, você não vai guerrear, você vai cuidar das ovelhas. Cuidar de ovelhas era o papel para o servo. O servo que recebia uma paga, cuidava das ovelhas, ficava meses, chegava, dependendo da época, até ficar ano fora, para poder achar pastagens e água fresca. Então o filho não cumpria esse papel. O filho cumpria o papel de estar no exército: lança, espada, escudo, arco e flecha. Este era o sonho de todo menino hebreu, e era o sonho de Davi, servir a nação de Israel. Mas Davi, ele entende que Deus está no comando e dando comando para seu pai. O seu pai está no controle, e ele vai ser obediente ao que o pai vai determinar para a vida dele. Ele vai ser obediente ao que o pai vai dizer para ele fazer. Você vai cuidar de ovelhas. Então ele primeiro está atentando que aquilo dali pode ser a vontade de Deus para a vida dele, e ele está deixando de lado a vontade dele para cumprir a vontade de Deus. Eu cheguei até a pensar hoje à tarde que talvez, pastor Carlos, se Davi não vai cuidar de ovelhas, Deus não escolhe ele para ser rei de Israel. Talvez se ele está já no campo de batalha, está como soldado, ele seria só um soldado, só um valente de Israel. Mas Deus não tinha chamado Davi só para ser valente. Deus tinha chamado Davi para estar no governo. Deus tinha chamado Davi para estar no trono mais poderoso que já existiu, que é o trono da nação de Israel, que é uma nação poderosa até hoje. Então ele obedece, porque de alguma forma, lá dentro dele, lá na sua alma, lá no seu espírito, algo vai dizer que ele precisa passar por aquele caminho, ele precisa respeitar aquele trajeto, ele precisa seguir o GPS de Jeová, de Yahvé, de Deus. A gente gosta às vezes de lutar com o GPS, porque às vezes a gente acha que domina a geografia. Ele manda a gente virar à direita e a gente não vira. Ele manda a gente entrar e a gente não entra. E isso vira um rolo. Às vezes a gente está tão perto do destino, está tão perto de chegar, está tão perto de alcançar, mas nós não queremos seguir o comando de Deus. Davi vai seguir o comando de Deus. Por quê? Porque ele diz: eu vou cumprir a vontade de Deus. Terceira coisa que aqui eu começo então a pregar hoje à noite. Terceira coisa que Davi vai me ensinar, ele vai me ensinar que todos nós precisamos ser fiel nas pequenas coisas. Todos nós precisamos ser fiel nos mínimos detalhes. Para Davi é algo muito irrelevante ser pastor de ovelha, é algo muito simples, tão simples que o pai poderia pagar qualquer pessoa para cumprir aquele papel. Mas quando ele entende que o pai
determinou para ele, ele está disposto a cumprir tudo aquilo que o Pai determinou para ele. Então, ele vai ser fiel nas mínimas coisas, ele vai ser fiel nas pequenas coisas. Ele vai estar lá longe, vai estar passando por dificuldades, mas ele vai permanecer fiel. A quarta coisa que Davi me ensina é que, permanecendo fiel, ele aprende algo que todos nós precisamos aprender. O que, pastor? Todos nós precisamos aprender a aguardar o tempo de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: as coisas não acontecem no teu tempo. Eu sei que é difícil falar isso, porque todo mundo quer no tempo. Então, mas essa é uma verdade, grava isso na sua cabeça. As coisas não acontecem no teu tempo. Você precisa aprender a aguardar o tempo de Deus. É aí que Davi escreve o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está dizendo: eu aprendi a dádiva, eu aprendi o que às vezes é impossível para o homem: aguardar, esperar, deixar os dias correrem, porque a verdade é, gente, pega essa palavra, ora mais tarde ou mais cedo, Deus virá ao teu encontro. Eu vou repetir, porque só a Aninha pegou comigo. Eu acredito que um tempo está estabelecido de Deus para as nossas vidas, e ora mais tarde ou mais cedo, de repente, quando a gente menos esperar, Deus virá ao nosso encontro para cumprir a promessa. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para este alguém: alguém pode até esquecer de você, alguém pode até te abandonar, mas Deus não esquece. Ele pode no teu âmbito demorar, mas Ele nunca vai demorar, Ele sempre vai chegar na hora certa. Ele só está vendo o teu coração, Ele só está vendo as tuas atitudes, Ele só está vendo se você está entendendo o processo. Você precisa entender o processo. Quem entende o processo é fiel nas pequenas coisas. Quem entende o processo, aleluia, aprende a aguardar em Deus. E não é fácil aguardar em Deus, porque aguardar em Deus às vezes é ser esquecido por alguns. Aguardar em Deus é ser abandonado por alguns. Aguardar em Deus, ei querido, é passar por situações que ninguém sabe que você passa, que ninguém sabe que você enfrenta. É viver momentos de solidão, é viver momentos que você diz: e agora? Quem será por mim? Você já leu o Salmo 23? Você conhece o Salmo 23, mas a pergunta é: você já leu o Salmo 23? Você já parou para ouvir o que Davi está expressando no Salmo 23? Ele está expressando um momento difícil da sua vida, ele está expressando um momento vazio da tua vida, e ele está expressando o maior sonho da tua vida. Por quê? Porque ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Davi não pode dizer: o Senhor é o meu pai. Ele não tem a presença do pai. Ele não pode dizer: o Senhor é meu companheiro, porque como o irmão é um companheiro para mim, ele não tem irmão. Os irmãos estão na guerra, os irmãos não querem ouvir ele. Ele não pode dizer: o Senhor é meu amigo, porque ele não tem amigo com eles ali. É ele e as ovelhas e ele. Aí ele vai sonhar, dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Ele não diz no original inimigo, porque inimigo é contra aquele que eu declaro guerra. Adversário é aqueles que vêm contra mim, mas eu não tenho nada contra eles. Davi está dizendo: os meus irmãos me têm como adversário. Os meus irmãos não acreditam no que Deus tem para mim, mas eu amo. E o meu maior desejo não é ser rei, o meu maior desejo não é ter uma coroa, não é sentar no trono. O meu maior desejo era só sentar na mesa, na presença dos meus irmãos. Era só se assentar na mesa junto com o meu pai. Ele vai expressar esse salmo
antes dele ser rei e depois dele se tornar rei. Então Davi vai mostrar um vazio ali. Ele está dizendo: eu estou sozinho nessa. Porque quando ele vai olhar para Deus como bom judeu, usa uma linguagem figurativa para expressar o sentimento. Ele vai dizer: como eu sou pastor dessas ovelhas, Deus é o meu pastor. Então é eu e Deus. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas para estar com você. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Mas eu vim aqui também te dizer que existem algumas fases da tua vida que você vai chorar sozinho, que você vai chorar sozinha, que ninguém vai entender. Talvez o teu marido não vai entender, tua esposa não vai entender, teus filhos não vão entender, teu pastor não vai entender, teus familiares não vão entender. Mas eu quero te dizer, quando todos do teu lado não entenderem o que você estiver passando, há um Deus na eternidade que está dizendo: eu continuo cuidando de você. Porque no original não é me faltará, no original é não me falta o Senhor. Sabe por quê, querido? Pode te faltar tudo aqui na terra, pode até te faltar algum objeto, algum recurso financeiro, mas tenha uma convicção: o Senhor, o Deus de Israel, Ele jamais te faltará. Ele está contigo, Ele é o teu guarda, Ele é o teu protetor, Ele é o teu ajudador. Ele está te vendo pelas campinas da vida, Ele está te vendo pelas pastagens da vida, assim como Ele via Davi. Ele está te vendo, Ele está te enxergando, Ele está te contemplando. Quando Davi menos espera, Isa, surge um leão, Grazi. E esse leão, pastor Carlos, vem para poder pegar as ovelhas que estavam sobre o cuidado dele. Eu imagino que foi muito difícil para Davi. Eu imagino que foi um conflito na sua mente. O que é que eu faço agora? Mas eu não posso ter percas. Eu tenho que enfrentar os leões, mas não tem ninguém para distrair ele. Não tem ninguém para poder pegar ele de costas. É eu, o leão e as ovelhas. E Deus, nunca se esqueça que nas tuas maiores provações, Deus está com você. Nunca será você e a provação, nunca será você e a adversidade, nunca será você e os demônios. Eu vim aqui debaixo de uma palavra. Ah, meu Deus, meu corpo já está todo arrepiado. E a palavra é essa: que entre o leão e as ovelhas tem um Davi para poder dar vitória. Entre o leão e as ovelhas tem um Davi para poder proteger. Levanta a tua mão que eu vou profetizar então a primeira palavra profética da noite. Entre a tua luta e você tem um Deus para poder te guardar. Entre você e os demônios que estão lutando contra a tua vida, há um Deus para te proteger. E Ele usa a minha boca para poder te dizer: nessa peleja você não terá que pelejar, porque eu, o Senhor, sou contigo para poder te dar vitória. Quem acredita que o Senhor te dará vitória, levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifique o Senhor mais alto. O que Davi faz? Davi rasga o leão no meio. Ele não só mata, ele não só joga no chão, ele diz: eu vou garantir que essa fase da minha vida acabou. Rasgou o leão no meio, porque um leão nunca anda sozinho. E ele está mandando um recado para os outros leões, dizendo: se vir vai ter o mesmo. Eita glória. Aleluia. Você nunca vai encontrar um leão andando sozinho, gente. Um leão está andando com um bando, está andando com mais alguém. Ele está rasgando no meio e está mandando um recado para os demais: se vir vai ter o mesmo. Aleluia. Mas de repente, no outro dia, passando o mês, a Bíblia vai dizer que agora não é um leão, agora é um urso. Eu tenho uma notícia para você. Aparentemente, as coisas da vida
as intensidades, as adversidades, as provações, as lutas, elas vão aumentar. Dá um recado para quem está do teu lado ali e fala assim: prepara, porque cada vez vai ficar maior a adversidade. Que é isso, pastor? Sangue de Jesus, saí de casa, enfrentei chuva, tempestade, o tempo estava fechado, ventando, vim para a igreja, acreditando que ia ter uma palavra para o senhor chegar aqui e dizer que a luta vai aumentar. O leão tem 2,30 e o urso 2,60. O leão vem em 4 patas, o urso fica de pé para mostrar as suas garras. Imagine agora, entre as ovelhas e o urso, quem está lá? Davi. Mas pega essa receita aqui. O difícil não é quando as lutas aumentam. O difícil é sempre a primeira vez que você enfrenta uma luta. Porque na primeira vez você não tem certeza do que vai acontecer. Na primeira vez você não sabe como vai ser o final. Mas depois que na tua mente fica gravado que você rasgou um leão no meio, você diz: pode ser maior, mas eu sei que Ele está comigo. E o Deus que me fez vencer o leão vai me fazer vencer esse urso também. Ei, eu não sei quais são as batalhas internas que você tem sofrido. Eu não sei quais as lutas internas que você tem atravessado. Eu não sei quais são os leões da vida que você tem enfrentado. Eu não sei quais ursos que têm surgido dizendo a coisa ficou pior. Não, não. Eu quero te dizer, pode aumentar a adversidade o que for, porque Deus não vai me medir, aleluia, pela forma, aleluia, que eu me comporto. Deus vai me medir pela intensidade da provação que eu passo. A intensidade da provação que você passa é a intensidade do nível de vitória que Deus vai te colocar. A intensidade da adversidade que você enfrenta não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não está contigo, não é porque você pecou, não é porque você errou. Deus está te dizendo: eu estou gerando em você capacidade, eu estou gerando em você força para você superar mais essa. Não é porque Deus te abandonou, é porque Deus viu em você capacidade de vencer. Aleluia. Fala para 2 pessoas pelo menos: você tem mais capacidade do que você imagina. Se você, não, balança ele aí, bota a mão no ombro, sacode, mexe com ele se você puder e diga: se você soubesse a capacidade que está dentro de você, você pararia de dar trabalho, pararia de reclamar, pararia de murmurar. Se você soubesse a capacidade que está dentro de você, você não deixaria de estar na igreja no culto de domingo, que domingo é dia do Senhor, de adorar o nome dEle. Você não deixaria de clamar, de adorar, de buscar, de crer que hoje está difícil. Apareceu um leão, mas amanhã vai aparecer um urso, depois vai aparecer um gigante. Mas o Deus que rasgou com você o leão vai rasgar o urso, vai derrubar o gigante, e você vai cortar a cabeça, e no final haverá vitória sobre a tua vida. Assim como disseram, Deus é na vida de Davi. Deus, vamos falar, Deus é na vida da Maísa, Deus é na vida do Wilson, Deus é na vida da Ana, Deus é na vida do Ricardo, Deus é na vida da Fabiana, Deus é na vida do Alex, Deus é na vida da Renata, Deus é na vida da igreja, Deus é na Central do Avivamento, Deus é na cidade de Paranavaí. Ei, querido, vão ter que olhar para você. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Enquanto todo mundo pensa que você é um pastorzinho, Deus está te forjando para coisas grandes. Ele matou. É difícil você ter que fazer alguma coisa e não ter para quem falar. Eu tenho uma necessidade dentro de mim, que por mais simples que seja que eu faço, eu tenho a necessidade de falar. Não sei se foi ausência paterna, validação, mas eu tenho a necessidade que a pessoa me valide assim, fale assim: nossa, ficou legal, ficou limpo, ficou bonito. Eu gosto.
Davi não tinha ninguém para falar. Sabe por quê, pastor Ené? Eu falei isso de manhã, quero repetir porque isso é muito forte. Porque tem hora que você não tem que falar para ninguém mesmo. Tem hora que você tem que falar para você mesmo. Eu tomei uma decisão. Eu vou pôr um espelho lá no meu gabinete. Porque tem um monte de gente que chega lá no gabinete e diz, porque minha esposa, porque meu filho, porque meu patrão, porque não sei, todo mundo faz tudo com ele. Eu vou pegar o bonitão vai falar, dá uma olhada nesse espelho aqui. Veja a tua maior luta. Porque a tua maior luta é você mesmo. Você não tem que vencer o diabo. O diabo Jesus já venceu. Você não tem que vencer o pecado. O pecado Jesus já venceu. Quem que eu tenho que vencer? Você mesmo. Fala para quem está do teu lado. Você tem que vencer você mesmo. Quando seu homem natural morrer e o homem espiritual viver dentro de você, se prepare. Ninguém vai parar o que Deus tem na tua vida. Pastor, que negócio é esse de falar com o espelho? Davi que me ensinou isso. Porque um dia, pastor Carlos, ele está abatido. Aí ele para na beira do riacho assim, para pegar água. Você para na beira do rio, você vê o reflexo. Ele olha para dentro dos olhos dele e ele vê que está abatido. Aí ele está dizendo para ele mesmo, Marinaldo, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está comovido dentro de você? Davi, espere em Deus. Você ainda o louvará. Fica assim não, cara. Bola para cima. Você já venceu o urso, já venceu o leão. Não há na certa, Deus vai te usar. Tem hora, gente, que na vida não é para falar com Deus. Tem hora que você precisa falar com você mesmo. No meio da pandemia do ano de 2021, teve um momento que eu falava assim, meu Deus, eu não vou nem hoje sair de casa. Dentro do meu banheiro tem um espelho grandão. Eu parava na frente daquele espelho, apontava o dedo e falava, Rodrigo, para com isso, levanta, sai. Tem muita gente precisando de você lá fora. Ei, cadê a promessa de Deus na tua vida, rapaz? Eu apontava o dedo para mim, porque tem hora que não é para Deus que a gente tem que falar. Tem hora que a gente tem que falar para nós mesmos, porque a força que a gente precisa já está dentro de nós. O que você precisa para vencer já está dentro de você. Então, pelo amor de Deus, olha para dentro de você hoje e diz, Deus não me trouxe até aqui para me padecer. Deus me trouxe e está me preservando até aqui para me viver tudo que Ele tem para a minha vida. Tem alguém aqui que acredita na promessa de Deus na tua vida ainda? Tem alguém que acredita no que Deus tem para a tua vida ainda? Eu vou te dar um minuto para você adorar o nome dEle, enquanto Ele renova a promessa na tua vida. Porque Deus está dizendo para mim aqui hoje, pastor Wilton, Deus está dizendo aqui para mim hoje, Renan, evangelista Johnny, que eu estou pregando para matadores de leão e de urso. Ninguém viu você matar leão, ninguém viu você matar urso, mas Deus te viu, Deus te enxergou, Deus te achou, e você não matou por matar. Não foi só para proteger a ovelha, não. Foi para você ser promovido no reino do Espírito. Foi para você ser promovido no reino de Deus. Caleciacai, teleplubia candy, calaplomanai, elemanacanto diplomanaia. Se você pode, fale para alguém, você é um matador de urso, você é um matador de leão. Você já venceu muita batalha interna. Você já venceu muita batalha no teu interior. Ninguém te viu chorar, mas Deus te viu chorar. Ninguém te viu perder noite de sono, mas Deus viu aqueles dias que o dia clareou e você disse, cadê Deus? Aonde está Deus? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Olha onde você está hoje. Deu certo, aconteceu. Então recebe de Deus nesta noite. Se deu certo ontem, vai dar certo hoje. Se deu certo hoje, se prepare, há uma garantia no futuro que já deu certo, em nome de Jesus. Já deu certo, já deu certo,
Já deu certo. Já deu certo. Já deu tudo. Quinta lição que Davi vai me ensinar: ele se permite que aconteça na vida dele uma efetivação da promessa de Deus, um renovo da promessa de Deus dentro dele. Porque no Salmo 150 ele vai encerrar dizendo: louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, mas também louvai-o conforme a grandeza da sua excelência, a excelência da sua grandeza. Gente, tem uma coisa que me nutre. O que, pastor? Promessas de Deus cumpridas. Quando eu olho para isso aqui, um prédio hoje avaliado em mais de R$1,5 milhão, a gente tinha 50 crentes. Quando eu fechei o contrato para construir isso aqui, não entrava R$5.000 na igreja, e a parcela do pré-moldado era 6 mil. Mas Deus fez uma promessa. Beleza, você começa motivado pela promessa, mas quando você chega no meio da situação, você diz assim: vou ter que parar agora. Eu lembro como se fosse hoje. O pedreiro estava terminando de rebocar essa parede aqui para iniciar essa. Era uma sexta-feira de manhã. E alguém chegou para mim e falou: e aí, pastor, vamos comprar o piso, vamos escolher o piso? Eu falei: que piso? Aquela última parede sendo rebocada, nós vamos parar a obra. Não tem mais o que fazer. Nós já devemos R$100 mil. Não tem mais como prosseguir. E eu comecei a chorar lá onde o Daniel está em pé lá, ó, com a mão erguida. Eu comecei a chorar lá atrás. Eu falei: pastor, Deus, isso aqui não é fruto meu, Pai. Isso aqui é promessa do Senhor. Parou um carro de repente ali, e entrou um pastor lá de Campo Grande, que eu vi ele uma vez. Ele falou: pastor Rodrigo, está aí? Eu falei: ô meu santo, enxuguei as lágrimas. Falei: tô. Ele pesava 140 quilos. Ele veio tum, tum, tum. E quando ele veio pegar na minha mão, ele não disse: a paz do Senhor, não. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus te viu esta madrugada em claro, e Deus te ouviu quando você disse: vou ter que parar. Mas diz o Senhor: não vai parar. E não só vai parar, não vai parar, porque vai finalizar. E Deus vai enviar do bom e do melhor, porque esta obra não é tua, não é um projeto meu, é um projeto, não é um projeto teu, é um projeto meu. Foi eu que escolhi este lugar, e este lugar será lugar de manifestação da minha glória. Pegue na mão de alguém, se você puder, que está do teu lado, e diga: hoje é uma noite que Deus escolheu para renovar algumas promessas dentro de você. Começa a balançar a mão desta pessoa e diga: Deus está ativando promessas dentro de você. Deus está ativando promessas dentro de você. Ei, o Espírito de Deus está me dizendo, o mundo do Espírito está se movendo em teu favor, porque quando Davi está dizendo não se abate, Samuel está caminhando em direção à casa dele. Deus mandou eu te dizer nesta noite: a tua hora está chegando, o teu dia está chegando, a hora da tua família está chegando, o momento da tua empresa está chegando, porque o Senhor está
está me dizendo que enquanto você está aqui nesse culto recebendo essa palavra, tem um Samuel caminhando em direção a você, tem um profeta caminhando em direção a você, tem uma provisão de Deus caminhando em direção a você, tem uma provisão dos céus. Sexta coisa que Davi me ensina, e eu encerro agora: que todo mundo só vai te ver como Davi rei, mas ninguém viu que antes de ser Davi rei, você foi Davi pastor de ovelha. Gente, pelo amor de Deus, nada acontece por acontecer. Só vem o que você está vivendo hoje, mas ninguém sabe o caminho que você passou. Te dizem que você está bem hoje, porque ninguém viu os dias que você estava mal. Entenda uma coisa, tudo na vida tem um processo, ninguém começa grande. Quem começa grande é monstro. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava numa casa de recuperação para 10 internados. Eu dirigi o culto, aprendi a dirigir o culto. Uma casa de recuperação dava oportunidade para eles. Eles vindo do mundo, das drogas, da bebida, da cachaça, andarilho. Aí Jesus salvava ele. Não, pastor, eu quero uma oportunidade hoje. Aí eu lembro que um ainda falou assim: vamos ler aqui, eu quero ler aqui no livro de Gênesis. Aí levantou outro lá no meio: não é Gênesis não, seu burro, é Genésio. Mas foi ali pregando para 10. Eu já vi pessoas chegar para mim e falou: pastor, o senhor está em outro nível. Estou pregando para 10 mil pessoas hoje, para 5 mil, para 1.000, para 2.000. Só me vem pregando para 10 mil hoje. Ninguém me viu lá atrás pregando para 10. Só te veio no estado que você está hoje, na situação que você está hoje. Ninguém te viu o caminho que você teve que passar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: continua fiel nesse caminho. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos 16, quando Pedro e Paulo e Silas oravam e cantavam. A Bíblia diz assim: de repente. Mas sabe aquele de repente que não acontece de repente, mas que de repente chega na nossa vida? É esse de repente. Ele não é de repente. Tem todo um processo, tem toda uma história, tem todo um caminho, mas de repente, não foi de repente, mas de repente, o de repente de Deus chegou. Aí eu vou olhar para você e vão falar: caramba, mas é você, cara. De repente você está honrado. De repente você está nesse trabalho. De repente você está nessa empresa. De repente você está andando nesse carro. De repente você está gerenciando essa loja. De repente, ninguém viu. Então Davi me ensina que os de repente não acontecem de repente, mas de repente chega na tua vida. Respeite os processos, passe por eles. Eu encerro agora, fica de pé comigo. Última coisa que Davi me ensina, e semana que vem eu continuo essa palavra: não guarde ressentimento de pessoas que te desprezam ou que te deixam, porque amanhã pode ser essas pessoas que vão trazer a notícia que o tempo de Deus chegou na tua vida. Porque quem está trazendo a notícia para Davi são os irmãos de Davi.
Davi, o profeta está chegando lá na nossa casa. Se Davi não vence a alma abatida que ele estava na beira do riacho, ele ia dizer: nada, vocês me desprezaram, vocês querem me chamar agora? Eu quero saber de vocês, não, vou ficar por aqui mesmo. Ia xingar, ia brigar com os irmãos. Mas ele venceu ele mesmo. Ele venceu a sua alma abatida. Não guardou ressentimento. E os irmãos estão indo buscar ele, para ele sair do pasto, para cumprir o maior desejo dele: se assentar na mesa com os seus familiares. Só que pega essa palavra: quando Deus cumpriu os seus desejos, Deus vai cumprir além do que você espera. Todo projeto que você fez de expansão, Deus está te dizendo assim: ó, eu vou além ainda. É maior o que eu tenho para você. Ele entra achando que vai assentar num banquete com a família, mas quando ele chega dentro da sala, Deus grita no coração do profeta dizendo: eis aí o coração que eu escolhi para ser rei de Israel. Samuel, derrama o chifre de azeite sobre a cabeça dele. Quando Deus te honrar, pega essa palavra: aqueles que mais te perseguiram vão estar sentados na mesa. Deus não vai matar ninguém. Fala para quem está do teu lado: não ora para Deus matar ninguém. Deus vai preservar todo mundo em vida. E você vai fazer um banquete. Fala para ele: prepara a Coca-Cola, o suco detox, a picanha, macarronado, frango assado, a maionese. Prepara o pudim, o pavê. Prepara a torta de limão, mousse de limão. Faz um banquete, porque o tempo da honra de Deus está chegando para você, para a tua casa e para a tua família. E diz o Senhor para você: vai estar todo mundo sentado lá, e você vai servir a eles, eles vão te servir. Porque Samuel disse: não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Sabe o que é isso? Deus vai preservar todo mundo em vida. Todo mundo que não acreditou, todo mundo que zombou, todo mundo que criticou, todo mundo que te deu prazo de validade, todo mundo disse que você não ia vencer, não ia chegar, não ia dar certo, que a tua empresa não ia fluir. Deus vai manter todo mundo de pé. Deus vai manter todo mundo vivo. Todo mundo vai ver você entrando. Todo mundo vai ver a tua empresa voando. Todo mundo vai ver o teu trabalho voando. Todo mundo vai ver a tua vida voando. Todo mundo vai ver a tua família. Graça candere calabaracatora plomanaia. Ela calamachore manacandore calamaramacheia. A Bíblia vai dizer que quando Samuel derramou o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo visitou Davi? Não. O Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Eu recebo a autoridade de Deus nesta noite aqui para liberar sobre pessoas que creem que o Espírito de Deus vai se apoderar da tua vida, que o Espírito de Deus vai se apoderar da tua história. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, não vai recuar. Ei, quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Quem jogou óleo na tua cabeça não foi o homem, quem jogou óleo na tua cabeça foi Deus. Quem te separou foi o próprio Deus. O homem não tem poder de escolher ninguém, de ungir ninguém, de separar ninguém. O homem só reconhece aquilo que o céu já decretou. Meu Deus,
O Espírito de Deus vai se apoderar sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai se apoderar da tua vida. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e começa a dizer: Espírito Santo, ativa aqui dentro de mim agora. Ativa dentro de mim agora. Um minuto orando. 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 Um minuto falando em línguas. Um minuto falando em línguas.